Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia. Eu sou o Kiral e hoje eu trouxe aqui essa arte de personagens de espírito old school. A gente tem ali elfo, uma elfa, um anão, um conjurador, uma guerreira. E dentro dessa proposta eu quero fazer uma resenha, uma reflexão sobre como funcionam os personagens, as classes e as raças dentro desse espírito old school ou dentro do movimento OSR para a gente fazer uma reflexão. Como eu gosto de sempre na origem, eu vou começar pela caixa do D&D original, pelo livrinho do Mini Magic para a gente fazer essa resenha. E lá, se você olhar, a gente tem as referências de como criar um personagem. Fazendo a simplificação, ó, se você for humano, você tem três classes principais: o combatente, o fighting man, o magic user, que é o conjurador ou clérigo. Essas são as três classes principais. A partir delas, de forma orgânica, dentro do jogo, você vai desenvolvendo o seu personagem, que vai ganhando todas as caras diferentes, desde os atributos até o que acontece na mesa. Se você for outra raça que não humano, tem a opção do anão, elfo e o pequenino. Mas eles tinham uma interação com as classes no D&D original. Olha lá, o anão, por exemplo, ele só poderia optar por ser combatente. E dentro disso ele tinha um limite de nível, que era o nível 6. Mas ele tinha algumas vantagens, como resistência à magia. Só ele podia usar martelo mágico mais 3, olha que loucura. Ele tinha algumas habilidades, como detectar passagens secretas, armadilhas, algumas vantagens, inclusive falando outras línguas, né? E se a gente for pro elfo, pro pequenino, eles também tinham esse chassi. O elfo poderia ser guerreiro ou conjurador, mas o jogador poderia mudar de um pro outro no começo da aventura. Olha que loucura, ele não podia jogar com os dois. E a classe tinha os dois, a raça, o elfo. Mas ele tinha que escolher se ele ia jogar aquela aventura como guerreiro ou como conjurador. E ele tinha limite de nível 4 como guerreiro e 8 como conjurador. E aí você ia no chainmail pegar as vantagens da raça. Olha que estrutura que carecia realmente de uma revisão, né? O pequenino tinha um limite de nível 4 também, indo no chainmail pegando os suplementos. E você poderia criar a raça que você quisesse. Ela poderia jogar com tudo. Mas aí ele dá o exemplo: se você quer jogar com dragões, começa com o Wyrmling, né? Começa com um dragãozinho filhote que acabou de sair do ovo. Então era um jogo que precisava ser organizado de forma mais refinada para virar um produto. Dentro do olhar do Gygax, quando ele lança o Advanced Dungeons and Dragons, ele resolve separar de forma clara a raça da classe. Então você tem aqui, ó, na parte de contents do AD&D original do Gygax, você tem as raças, opções de raças para os jogadores escolherem. Quais raças? Humano, anão, elfo, gnomo, meio elfo, pequenino, meio orc. Essas raças já estão lá nos anos 70. Ela vinha no livro original, raças que acompanham a evolução do Dungeons and Dragons até hoje. Os livros mais modernos tratam essas raças. E esse chassi estrutural de raças estava lá no AD&D. E é separado de classe. O Gygax fez uma... Ao olhar dele, o design era para ser separado. Então você tinha as classes separadas, o que permitia você ser um anão clérigo, um anão guerreiro, um anão mago, um elfo ladrão. Poderia ser tranquilamente, inclusive com classes de prestígio. Você tinha druida, paladino, guardião, o ranger, né, o patrulheiro, o ilusionista para o mago, o assassino para o ladrão. São classes de prestígio que já vinham no AD&D original. Eu ainda vou fazer uma resenha sobre esse livro oportunamente. Então, fazendo uma correção, o Lucas puxou minha orelha no vídeo anterior, vou fazer a correção. Eu não vou falar que eles têm um chassi, são sistemas da linhagem AD&D, que seguem esse padrão de raça separado de classe, 20 níveis de personagem, o alinhamento com os 9 eixos, os 9 círculos de magia para o conjurador, o XP baseado na classe, né, e não na raça, a raça simplesmente trazendo alguns benefícios, alguns adicionais. Então essa estrutura, ela está dentro desse design. E o D&Dzinho original, né? Como que o D&Dzinho original poderia ser reinterpretado? Uma das visões veio do Eric Holmes, como eu já falei, que ele mexeu no alinhamento, ele também simplificou a parte de classe. No design dele, a ideia era simplificar para novos jogadores, para ter menos bagunça na cabeça de um jogador novato.
Então se você olhar lá, ele mostra o combatente, o elfo, o pequenino e o anão, eles seguem com uma linha de experiência até nível 3, porque a caixa do Holmes era até nível 3. O conjurador, até nível 3, olha lá, 2.500 XP para o nível 2, de ponto de experiência, 5.000. O clérigo também, e o ladino, que já veio incorporado do Greyhawk. No livrinho original não tinha, mas no suplemento que eu já apresentei aqui, Greyhawk, entrou o ladino e ele já trouxe isso. Se você olhar o que ele fala da raça, ele fala lá, ó, os pequeninos e os anões, por exemplo, eles avançam como combatente. E o Halfling, apesar, ele não joga com D8, tá vendo? O pequenino joga com dado de 6, porque ele já traz a estrutura de D8 lá, olha lá. Hit dice, tá vendo? Um D8, mas o pequenino com D6. E o elfo avança nas duas áreas, como guerreiro e como conjurador. Então ele já mistura os dois e joga com dado de 6 lados. Essa estrutura, ela funciona como um chassi estrutural para a série clássica do D&D, que trata a raça como classe. Isso veio no D&D BX, veio nas caixas Beckman e veio na Rule Encyclopedia. Em todas elas, você tem uma estrutura de evolução do pequenino, do elfo e do anão separada das classes, com inspirações, mas separada. Por que isso? Não é mais aquele design do Holmes original que era só para simplificar. Dentro dessa proposta, é como se a gente estivesse num cenário humano-centrista e aquele elfo, aquele pequenino, aquele anão, eles fossem exemplares daquela raça. Ele é o anão aventureiro, ele é um tipo de elfo aventureiro, ele é um tipo de pequenino aventureiro. Por quê? Porque a proposta do jogo original, ela vem para uma pegada humanocentrista. Você tem ali muito pouco dessas raças, nesse espírito de espada e feitiçaria. Então vem um elfo ali, vem um anão, e essa raça, ele é um exemplar dele que saiu do seu cenário, saiu do seu reino, da sua localidade erma, e veio ali se aventurar inserido num cenário humano, que é mais ou menos o chassi de jogos modernos como o DCC, que beberam dessa fonte. Essa é a pegada. Que você tem raça, aquela classe, ela é específica daquela raça. Essa é a proposta. Aí vem uma pergunta que um amigo da mesa me fez que eu quero compartilhar com vocês. Então significa que só é possível jogar com um anão, por exemplo, com um tipo de anão? E não, é claro que não. Uma das saídas, uma das alternativas é você desenvolver outras propostas de classe para aquelas raças. Isso vale para o anão, vale para o pequenino, vale para o elfo, vale para a raça que você estiver trabalhando. Dentro dessa proposta, você não vai jogar com um anão mago, porque aquela estrutura do mago ela é para o humano. Dentro da cultura, do clã, da estrutura anã, ela tem uma outra pegada se você quiser lidar com a magia. Que é, por exemplo, como saiu na Gazetteer, lá dos anos 80, de Rockholm, que tratava disso. Ele trazia os clãs, a cultura de todo esse reino anão, e dentro dele ele trazia, se a gente olhar dentro dessa proposta de material, ele trazia, por exemplo, na Gazetteer, uma proposta de criação de personagem, olha lá, criação de personagem, e ali tinha um anão clérigo, só que era um anão clérigo dentro da estrutura, da cultura, do clã, da proposta dos anões. Então ele tinha magias específicas, uma proposta específica, e se você olhar no design, os 4.000 de experiência que ele precisa para subir de nível é inspirado no elfo, porque ele tem a estrutura do anão, que é uma pegada bem combatente, né, bem guerreiro, com proteções melhores, mas eles incorporaram a proposta de magias para os anões, com lista de magia específica, com algumas habilidades específicas. E aí essa inspiração gerou o anão clérigo desse design. E inspirado nisso, você pode desenvolver um anão ladrão, você pode desenvolver o elfo ladrão, só que ele não vai ser igual ao ladrão humano, que é essa pegada de raça e classe separada. Ele vai ter toda uma estrutura de design para ele. É uma outra saída, é uma outra alternativa. Então vale as duas alternativas. Ou você vai na estrutura de raça e classe separada, ou você desenvolve, usa essas inspirações, se você quiser desenvolver outros exemplos daquelas raças, né? Essa é a pegada. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? Eu já fiz a resenha aqui do Old School Essentials de fantasia clássica. Ele é um jogo de 2019, montado, construído sobre o chassi do D&D básico e Expert, né, o BX.
Só que saiu em 2020 um financiamento coletivo que eu fiz parte, eu já recebi o PDF, tô para receber o livro agora em 2021, da parte avançada dele, né? O Old School Essentials Advanced Fantasy, que tem ali uma interação muito forte com o AD&D do Gygax. Sobre o olhar do design, se você olhar, ainda vou fazer uma resenha sobre esse material, mas se você olhar no design, ele traz ali classes e raças. Já, apesar de ser uma inspiração no D&D básico, ele traz essa proposta. Não é completamente descolado. Ele fez inspirações muito nessa pegada do Rock Home. Eu ainda vou ler com mais calma e resenhar aqui. Mas ele traz ali essas propostas já separadas. Se você pegar, eu já falei aqui também no canal, vou deixar aqui na descrição, o Advanced Labyrinth Lords de 2016 também trouxe isso. No seu modelo, ele trouxe proposta de raça e classe. Esse já separada, bem na pegada do AD&D. Então o que significa isso? Que você pode, na sua mesa, fazer como você achar que é mais adequado, mesmo usando materiais de releituras dessa fantasia clássica. Você pode fazer raça e classe separada, ou pode fazer uma estrutura que aqui eu gosto mais, que é customizar aquela raça. Você pensar no anão e pensar como que seria um clérigo, né, um sacerdote dentro daquela cultura, dentro daquele clã, que vai ter uma linhagem, uma proposta muito diferente do clérigo humano. E o ladrão artífice, né, ele vai ser muito diferente do anão ladrão. Então eu gosto de trabalhar sobre essa ótica. Por isso que eu estudo esses materiais, como a Gazeteia de Rock Home, para pegar inspiração. Mas é isso. Essa é a pegada. Se você gostou, se inscreva no canal, dê seu like e comente. Acima de tudo, comente, porque o grande objetivo desse canal é compartilhar XP. Um abraço e até o próximo vídeo.